Bem-vindos à nossa live sobre a retórica e sua história. Naturalmente, este é um resumo do que direi em meu livro A Suma Retórica, cujo link para sua campanha está posto em algum lugar aqui. Então, obrigado por comparecerem aqui. E passemos, então, a este resumo, ao resumo de meu livro Suma Retórica, que está, repita-se, em campanha para sua publicação. Pois bem, sairá pelas edições Hugo de São Vítor. O conhecimento humano pode ser visto de duplo ângulo. Se se trata do ângulo pedagógico, como ensinar o conjunto das disciplinas que constituem o saber humano, então há de começar-se por um ponto mais elevado. Aquele ponto que é como que preparatório, como que preambular para todas as demais disciplinas, ou seja, a lógica em sentido estrito. Deve começar-se pedagogicamente, como faço em minha escola tomista, deve começar-se pelo órgão aristotélico e depois descer às partes potenciais da lógica. Já direi o que é isto. Mas, na vida real, ou seja, fora do âmbito e do ângulo estritamente pedagógico, o fato é que nossa inteligência começa por aproximar-se, propender à verdade, para depois desconfiar a verdade, para em seguida alcançar opiniões prováveis, as mais prováveis, para enfim aprender aquela arte, a lógica, que é aquela disciplina que nos permite alcançar com facilidade, com ordem e sem erro a ciência, sendo a ciência, então, o ápice do conhecimento humano. Pois bem, que disciplina nos faz propender à verdade e ao bem? Que disciplina nos faz tender à verdade e ao bem? É o que eu chamo arte do belo, a arte do belo, ou seja, o conjunto das artes do belo, literatura, teatro, cinema, dança, música, escultura, pintura, por vezes também a arquitetura. É isto que nos faz propender ao bem e à verdade. Como disse já em vários outros lugares e vídeos, e no livro da Arte do Belo, o ideal é que começássemos a aprender, a ler, a ouvir, a assistir à boa arte, desde a mais tenra infância. Porque, assim, desde a mais tenra infância, já propenderíamos, já tenderíamos ao bem e à verdade, mediante estas artes. Nem sempre assim se dá, infelizmente, mas nunca é tarde para começar. Depois, em seguida à arte do belo, atinge-se a retórica. O que faz a retórica? A retórica faz seu auditório, sua assistência, desconfiar a verdade e o justo. Enquanto a arte do belo faz propender ao bem e à verdade, a retórica faz desconfiar qual seja a verdade e o justo. Depois vem a dialética, que é aquela arte que nos ensina a alcançar a opinião mais provável. Não se trata desse opinar sobre tudo, como se faz hoje, sem regras, sem normas. Não, ao contrário. A dialética nos dá as normas que nos fazem propender com propriedade, com arte, a opinião mais provável. Depois dessa, temos o
penúltimo degrau, que é a lógica em sentido estrito, que é a arte que, enfim, nos faz alcançar a ciência ou a verdade com ordem, com facilidade e sem erro. O próximo passo, então, é o científico, a começar pela física e a terminar na metafísica. E, se tem fé, a terminar na teologia sagrada. Pois bem, hoje tratarei da retórica, que é aquele segundo degrauzinho, esta arte que nos faz tender à verdade e ao bem, ao verdadeiro e ao bom. Nossa retórica tem uma história acidentada, né? Em certo sentido, quem a começa são os sofistas na antiga Grécia. E o que é a sofística? A sofística é a arte, entre aspas, de discursar com aparência de verdade, mas com profunda falsidade. Ou seja, a sofística quer vender o falso como verdadeiro, a falsidade como a verdade. É assim que começa a retórica, ou seja, com a arte de ludibriar, de enganar o auditório. Isso começa na democracia ateniense, quando, pelos debates públicos que se davam no meio daquela confusão democrática, eu diria falso-democrática, quem soubesse melhor expor seus pontos de vista, ainda que falsos, vencia na Assembleia, vencia nas disputas judiciais, vencia, enfim, em todo o âmbito da democracia ateniense. Ou seja, a retórica tem uma origem má. Ela começa de modo mau. Razão porque não é propriamente retórica. Quem vai primeiro denunciar isso que tem erradamente, erroneamente o nome de retórica, que poderia dizer-se sinônimo de lábia, de capacidade de convencer, ainda que com falsidade, é Sócrates. É Sócrates o primeiro que, com sua maêutica, com sua ironia, com sua capacidade de expor ao ridículo a falsidade sofística, põe em crise esta má arte que começa com os sofistas. O papel de Sócrates é fundamental para destruir esse discurso de aparência verdadeira e fundo falso. Mas ainda a visão de que a retórica seria isto que tem aparência de verdadeiro, mas fundo falso, que leva Platão a negá-la, a criticá-la, a rechaçá-la. Platão nega a validade da retórica, fundado na retórica sofística, naquela mesma que foi posta nu, desmontada por seu mestre Sócrates. Sócrates fundava, com seu esforço, com seu empenho, fundava a lógica. Descobria a indução, descobria a definição, a divisão e a definição. Deu uns primeiros passos na dedução. Tudo isso desmontando aquele discurso com aparência de verdade, mas com fundo falso. E Platão, seguindo as pegadas de Sócrates, pura e simplesmente rechaça a retórica, lança ao monturo das não-artes, em verdade. Porque, como dirá Santo Tomás de Aquino, longínquamente no século XIII depois de Cristo, a arte cujo fim é mau não pode dizer-se arte propriamente. É uma falsa arte. Pode brilhar como se fora uma arte,
mas é o mesmo brilho do ouropel, do falso ouro. O que é o falso ouro? O que é o ouropel? É aquela coisa que brilha como ouro sem ser ouro. O que é a retórica sofística? É aquilo que brilha como uma arte retórica sem sê-lo propriamente, sem sê-lo efetivamente. Não é arte, é falsidade. E a arte supõe que não seja falsa, senão que faça propender ou desconfiar o bem, a verdade e o justo. Foi preciso esperar que o gênio de Aristóteles pusesse tudo em seus devidos lugares. A retórica é não só uma boa arte, se bem feita, se tiver um fim bom, senão que é, como eu disse no início, o segundo degrau de nossa escadinha rumo à sabedoria. Ela não visa a enganar o auditório. Ela não visa a convencer o auditório de uma inverdade, de uma falsidade, mediante uma aparência de verdade. Ela, ao contrário, faz efetivamente o auditório suspeitar a verdade e o justo. O curioso é que hoje, como voltaria a dizer, quando se fala de retórica, a maioria das pessoas pensa nela como lábia, como discurso falso com aparência de verdade, como capacidade de enganar aquele que nos ouve. Ou seja, volta-se assim a visão sofística, a de Sócrates e a de Platão, esquecendo-se o que nos põe Aristóteles em seu magnífico livro sobre a retórica. A retórica, como nos dirá Aristóteles, é a arte de fazer suspeitar a verdade e tem seu lugar naquela escadinha, naquela escala por cujos degraus sucessivos ascendemos à sabedoria. A retórica, para Aristóteles, ainda era de todo oral. Era uma arte da oralidade. Havia, então, a retórica epidíctica, havia a retórica judicial, havia retórica para cada um dos espaços onde era necessário fazer a audiência, a assistência, suspeitar a verdade, propender ao justo e odiar a inverdade e o injusto, odiar a falsidade e a injustiça. E, em seu magnífico livro, nos dá as regras mediante as quais, os recursos e regras mediante os quais é possível, pela retórica, fazer isto, fazer a audiência, fazer a assistência, suspeitar a verdade e o justo. Como verão em meu livro, A Suma Retórica, a retórica vale-se, sobretudo, de duas coisas. De entimemas são certos silogismos truncados, incompletos, mas vale-se também de exemplos. Esses são os dois principais recursos, instrumentos, meios da retórica para fazer a audiência suspeitar a verdade e o justo. Mas, claro, como se tratava de uma arte oral, dá-nos Aristóteles também aqueles recursos próprios da oralidade, mediante os quais se impacta o auditório, mediante os quais se faz o auditório justamente desconfiar, suspeitar a verdade. É uma arte oral, aquela arte que se desenvolvia numa
Grécia, numa Atenas democrática, onde se debatia tudo e sobre tudo. O livro de Aristóteles é imprescindível, né? Inescapável. Se se quer entender a retórica, há que recorrer ao livro de Aristóteles. Por isso, a minha Suma Retórica, ela se funda, antes de tudo, nesta obra magna de Aristóteles. Mas Aristóteles, que era o gênio do método, cuja única alma gêmea seria Santo Tomás de Aquino, ele distinguia perfeitamente aqueles diversos degraus a que me referi no início, né? No primeiro degrau, onde eu digo que está a arte do belo, ele dizia que estava a poética. Mas, depois, a retórica acima da poética. Quanto a esta visão de Aristóteles quanto à poética, resolvo-a no livro da Arte do Belo. Creio que fundo ali uma ciência, a ciência da arte do belo, que, em minha modesta opinião, Aristóteles começou, mas não terminou. Mas ele distinguia claramente aquele primeiro degrau, o degrau do que ele chamava poética, do segundo degrau, que ele chamava retórica. Mas morreu o grande Aristóteles. Sua obra se perde e, de vicissitude em vicissitude, acaba indo parar à Síria, traduzida ao siríaco, ao árabe, e depois de quarta ou terceira mão ao latim, mal traduzido, de modo que só teremos boas traduções da obra de Aristóteles no século XIII, com o dominicano Guilherme de Meerbeek. Mas, conquanto a retórica aristotélica tenha influído na posteridade romana, essa influência não foi perfeita. Por quê? Porque entre os romanos, que constituíam uma polis, uma cidade essencialmente política, né? E, portanto, onde havia lugar especial à arte da retórica, ali mesmo esses romanos, no entanto, começaram a confundir os degraus da sabedoria. É óbvio que homens como Cícero, o grande Cícero, Quintiliano, Marciano Capella, voltaria a falar dele, é óbvio que eles trouxeram grandes contribuições à retórica, é óbvio. E as deixarei consignadas em meu livro Suma Retórica. Mas padeceram duplo defeito. O primeiro, a certa confusão entre retórica e eloquência, como se fossem a mesma coisa. Não é. Aristóteles mostra que a eloquência é um instrumento, está a serviço da retórica. Mas a pior confusão que os romanos fizeram foi entre poética, o que hoje eu chamo a arte do belo, mas poética no sentido mais estritamente aristotélico, e retórica. Foi uma confusão radical. Se leem as obras retóricas e poéticas de Cícero, Quintiliano, Marciano Capella, não se vê nenhuma distinção clara, nítida, entre as duas coisas. Hoje, quem conhece um pouco de gramática da língua portuguesa ou da língua latina sabe que existem as figuras de retórica, as famosas figuras de retórica, né? Ou seja, a metáfora, a metonímia, a sinédoque, a hipérbole, etc, etc. As figuras de retórica, porém, os romanos as considerarão propriedade da retórica, que assim engolia a poética e a própria linguagem.
Quanto à linguagem, a confusão radical entre oratória e retórica, sendo que, em verdade, a oratória é um instrumento da retórica, e depois a confusão, também também radical, entre retórica e poética. É como se essas coisas não se indiferenciassem, como se elas não se diferenciassem, como se fossem indiferenciadas. Então, um poema como a Eneida de Virgílio se considerava como parte da retórica. E aí, a grande confusão entre boa linguagem, etc., e a arte da oratória, a arte da retórica, uma confusão inextricável, por mais que, repita-se, esses romanos tenham dado grandes contribuições à arte da retórica. Pois bem, os herdeiros da cultura greco-romana são os doutores, os pensadores, os artistas da Igreja. São os cristãos, são os grandes herdeiros que, com humildade, diante não só da revelação, mas também da cultura greco-romana herdada, não só mantiveram a tradição cultural, senão que a renovaram e aprofundaram. Claro que, com a queda do Império Romano, dá-se um período que se pode chamar, sem medo, de Idade das Trevas. As invasões bárbaras destroem tudo o que havia de instituições, de Estado, etc. E tal. Mas, com o Império Carolíngio de Carlos Magno, que já é fruto da evangelização dos bárbaros pela Igreja, no caso, o povo franco, com Carlos Magno, que pretende refundar o Império Romano, é a chamada translação do Império, tem-se um renascimento cultural, um efetivo renascimento cultural. Carlos Magno se cerca em sua corte dos melhores teólogos, dos melhores filósofos, dos melhores artistas, dos melhores arquitetos, dos melhores poetas, dos melhores tudo. Mas, infelizmente, aquela confusão a que me referi entre, por um lado, oratória e retórica, sendo a oratória, repita-se, um instrumento da retórica, e, por outro lado, a poética e a retórica, permanece no período carolíngio entre seus grandes pensadores, entre seus grandes artistas, entre seus grandes doutores. E, como considero eu, que com os capitulares de Carlos Magno, que começa a escolástica, é ali que eu considero que está nascendo a escolástica, apesar de que, logo após a morte de Carlos Magno, seus filhos tivessem posto a perder o trabalho civilizacional de seu pai, e por mais que depois se tenha dado outra idade tenebrosa, com novas invasões bárbaras, formações defensivas de feudos, etc., o fato é que graças aos capitulares de Carlos Magno e do esforço da sua corte de teólogos, filósofos e artistas, que nasce a escolástica, a famosa escolástica. E esta escolástica e os artistas que lhe são coetâneos ainda herdam essa dupla confusão a que me venho referindo. Será preciso vir Hugo de São Vítor para, pela primeira vez, separar, como devido, a poética da retórica, conquanto ainda não a oratória da retórica. Mas ele já dá um passo decisivo para esta separação tão fundamental. O próprio do sábio, dizia Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, é ordenar, é dar ordem, é harmonizar sem confundir, é distinguir harmonizando. Pois bem, o primeiro passo nesse sentido, quanto ao tema que nos ocupa aqui,
foi dado por Hugo de São Vítor, apesar de que o mesmo Hugo de São Vítor visse indevidamente, com maus olhos, a poética em si. Ele via com maus olhos, ou seja, parecia-lhe boa a retórica e má a poética, né? Pois bem, será preciso agora vir outro grande filósofo escolástico espanhol, Domingo Gundisalvo, muito influído pelos pensadores aristotélicos árabes, né? Herdando deles tanto as qualidades como os defeitos na interpretação de Aristóteles. Mas o fato é que Gundisalvo dá um decisivo passo. Definitivamente separa a poética da retórica, sem desprezar a poética. Este passo é decisivo na história da escolástica. Sucede, porém, que só com Santo Tomás de Aquino é que esta separação se mostrará tal qual a fizera o velho Aristóteles. Por quê? Porque é Santo Tomás quem resgata em sua prístina pureza a doutrina de Aristóteles, graças às novas traduções feitas por Guilherme de Meurbeck. Tomás de Aquino distingue fundamentalmente a retórica da poética e diz que a poética não é má em si, senão que é parte do que ele chama filosofia racional. O que quer dizer com isso Santo Tomás de Aquino? Quer dizer que a poética, a retórica e a dialética são partes potenciais da lógica. Lógica é o que ele chama filosofia racional, né? E o que são partes potenciais? Para que se entenda-se a nossa alma, a alma humana. A alma humana tem 3 partes. O espírito, ou parte intelectiva, a parte animal ou sensitiva e a parte vegetal ou nutritiva. São 3 partes. Pois bem, a parte espiritual, o espírito ou intelecto, é o que se pode chamar propriamente alma humana. A parte animal ou sensitiva pode dizer-se menos alma humana, enquanto a parte vegetativa ou nutritiva pode dizer-se ainda menos alma humana. Isto é o que são partes potenciais. É segundo mais e menos. Assim também, na lógica, a lógica em sentido estrito, né, é que é a arte que conduz a ciência. E suas partes potenciais se dizem mais ou menos lógica. Primeiro a dialética, depois a retórica e, por fim, a poética, ou como chamam, a arte do belo. São partes potenciais. E Santo Tomás, conquanto não tenha, como Aristóteles, desenvolvido a contento o degrau da poética, o fato é que soube separá-la nitidamente da retórica e dar-lhe uma presença efetiva dentro da filosofia racional como sua parte potencial ínfima. Pois, façamos agora certo recuo. Com o cristianismo, surge uma retórica com que Aristóteles jamais pudera sonhar. Aristóteles, Cícero, Quintiliano, Marciano Capella. Que retórica é essa? É a homilética. Ou seja, a arte da homilia, do sermão. A sermonística. Que faz a homilética? Que fazem os padres nos sermões ou homilias, ou como querem alguns puristas, homílias? Tentam fazer os fiéis, a assistência de fiéis na missa, tenta fazer com que ela suspeite a verdade teológica, suspeite o justo religioso.
é uma forma superior de retórica, que, repita-se, era impossível a Aristóteles mesmo supor, desconfiar. E a homilética, ou retórica homilética, ela se desenvolve enormemente ao longo dos tempos. Todos os padres da Igreja, ou quase todos, foram grandes homiléticos. Santo Agostinho tem uns sermões magníficos. Traduzi para certa editora alguns dos seus principais sermões, e não sei quando a editora os publicará. Mas é admirável. Santo Agostinho é admirável. Mas a teorização da homilética, ela se aprofunda com a escolástica e chega, às vezes, a beirar certo exagero, como no século XV. Século XIV, século XV, ela já atinge certas sutilidades indevidas, certos exageros indevidos. Mas o fato é que a homilética é o último grande passo na retórica do ângulo essencial. Mas ainda não estava resolvida uma questão, que é a questão que pretendo resolver na Suma Retórica. Pois bem, desde Aristóteles, está suposto que a retórica é oral. É oral. Nunca se pensou numa arte da retórica escrita. Mas, com o desenvolvimento da imprensa, com a descoberta e desenvolvimento da imprensa, os discursos retóricos, e em particular os homiléticos, passaram a pôr-se por escrito em livros, impressos em livros. Todos nós já lemos algum sermão do padre Antônio Vieira. Aquilo é uma retórica homilética. Pois bem, se está impresso, se está escrito, deixa de ser retórica? Parece-me que não. E é o que defendo em meu livro, Suma Retórica. Por quê? Os poemas de Homero, aparentemente, foram, de início, recitados. A Ilíada e a Odisseia. E depois postos por escrito. Quando se punha por escrito, deixava de ter este caráter? Claro que não. Do mesmo modo, uma questão disputada, empreendida por Santo Tomás na Universidade de Paris, oralmente, depois ele a punha por escrito. Deixava de ser questão disputada? Obviamente que não. Remontemos a distinção entre linguagem e gramática. Linguagem é a arte da fala. Gramática é a arte da escrita. Mas o que faz a fala significa nossas concepções. E o que faz a escrita? Significa, na escrita, aquela fala que significa nossas concepções. É signo de signo. Mas é impossível negar que o que se põe por escrito signifique as mesmas concepções mentais nossas, como faz a linguagem, ainda que em segundo grau. Assim também, a retórica posta por escrita não deixa de ser retórica, conquanto seja em segundo grau. E adquire novos caracteres, porque a retórica oral, ela requer recursos da arte da oratória, ao passo que a escrita já requer recursos gramaticais, sem, no entanto, deixar de ser retórica. É impossível ler um livro de sermões do padre Antônio Vieira sem se sentir, de algum modo, levado a suspeitar a verdade e o justo religioso, como se faria se estivéssemos diante do mesmo Antônio Vieira falando de seu púlpito na igreja. Pois bem, estas são as questões em torno das quais tratará meu livro Suma Retórica. A retórica é, infelizmente, artigo esquecido
entre os melhores hoje. Ainda hoje, muitos dos melhores entendem a retórica como certa arte de ludibriar o público. Mas exatamente por desconhecer a sua verdadeira função, o seu radical caráter de arte, ou seja, aquela arte que faz desconfiar, suspeitar o justo e o verdadeiro, é por isso mesmo que os maus hoje tanto cresceram. A revolução, e falo revolução em geral, desde a Revolução Francesa até a Revolução do que chamo marcusiano, passando pela comunista, sempre primou por algo que pode reduzir-se ao que os comunistas chamam agite propre, ou seja, agitação e propaganda. É com esta agitação e propaganda que é, de certa maneira, uma retórica, entre aspas, ao modo sofístico, porque leva a audiência a suspeitar uma verdade que só tem aparência de verdade, mas fundo falso, que a revolução consegue conquistar as massas, enquanto nós não sabemos conquistá-las. Claro que não se trata só da retórica. A má arte, a arte revolucionária, a arte feia, corrompe as almas e abre campo para a penetração das ideias revolucionárias. Mas a revolução, aliás, toda revolução se antecede de certa revolução nas artes. Mas, além disso, os revolucionários reinventaram a retórica sofística em ordem ao mal, em ordem ao injusto. E conseguem atrair e conquistar as massas, as multidões, mediante esses recursos, que, de modo geral, se podem chamar agite própria, agitação e propaganda. Isso foi assim na Revolução Francesa, isso foi assim nas revoluções comunistas, foi em todas as revoluções liberais, e está sendo assim desde a primeira Revolução Marcusiana, que foi a Revolução de maio de 68 na França, cujas bandeiras eram é proibido proibir e a imaginação no poder. Esse discurso, essa incapacidade nossa de fazer a audiência desconfiar a verdadeira verdade, perdoem-me a redundância, facilita enormemente a vida dos revolucionários. Mesmo hoje no Brasil, quando os revolucionários estão um pouco acuados, onde se quebrou, de certa maneira, sua hegemonia, ainda tem a capacidade de instalar-se na alma das multidões com suas falsas verdades, com seus ouropéis, com suas doutrinas de aparência verdadeira e fundo falso. Sobretudo no campo moral, hoje em dia. Pois bem, resta-nos recomeçar, resta-nos começar do zero, cabe-nos entender o que é a boa arte e cabe-nos entender e praticar o que é a verdadeira retórica, esta arte fundamental de fazer desconfiar a verdade e o justo mediante certos recursos que trato longamente em meu livro Suma Retórica. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima live.